Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E que dia agitado, hein? Me disse nessa situação envolvendo Cuejá, fechou ou não fechou? Situação aí também sobre o Alan, tem proposta, não tem proposta? Situação do Lúcio, deu uma esfriada, Laureano, como que ficou a situação? Muita informação desencontrada por parte de jornalistas que simplesmente querem tumultuar o ambiente no Vasco da Gama. O nosso Alexandre Matos, trabalhando aí em sigilo, a gente vai passar aí algumas informações com responsabilidade, sem maquiagem e sem sacanagem para o torcedor Cruz Maltino. Perfeito? Vamos falar também sobre o Dia do Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, porque o Vasco hoje participou de um arbitral, uma reunião na FERJ, tá? E sobre a situação aí do time lá no Uruguai, que treinou na parte da manhã. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Meus amigos, vamos lá. Primeiro vamos falar aqui sobre essa reunião que aconteceu lá na FED hoje. Os clubes simplesmente aí, unidos, colocaram um limite maior para atletas estrangeiros. O regulamento da competição, que era para 5, certo? Integrando ali a relação de atletas numa partida, sobe agora para 7 estrangeiros relacionados. Esse é o limite. Bom, com relação à situação da pré-temporada, o Vasco aí treinou pela parte da manhã, muita intensidade no treinamento, muita dedicação lá no Uruguai, e a gente vê aí que os jogadores têm se sobressaído muito no aspecto aí de entrega. Até o Vasco publicou um vídeo hoje do Paê batendo falta aí, tá treinando, tá convertendo as faltas aí, e esse ano vai ser um ano aí muito diferenciado para o Vasco da Gama. O Expressinho, time que vai jogar aí contra a equipe do Boa Vista no dia 18, daqui a 3 dias, está chegando aí. A gente sabe que hoje mais de 5 mil ingressos já foram vendidos, né? E a gente vai ter casa cheia na estreia do Vasco da Gama lá em São Januário. Agora a gente vai falar aqui sobre situação envolvendo reforços, tá? Galera, um disse-me disse, é só vocês usarem a inteligência para vocês eliminarem algumas situações, tá? O que o Vasco tem fechado no momento? João Vitor, Robert Rojas, David, Adson, certo? O Adson vai chegar lá no Uruguai, perfeito, o Vasco está fazendo um esforço, eu tenho dito aqui, já está tudo sacramentado o Nantes. Situação do jogador, Juan Escor. O que acontece é o seguinte, pessoal, tem muita gente aí, muito jornalista querendo tumultuar o ambiente do Vasco, falando que a negociação não está sacramentada. Está tudo certo entre Vasco da Gama e o jogador, o atleta, vai vestir a camisa Cruz Maltina no próximo ano. Jogador aí que integra a seleção olímpica do Uruguai, perdão, da Argentina, jogador aí que é titular do New One Boys e foi aí um cheque-mate que o Vasco deu. Foi uma contratação, para mim, a maior contratação de impacto
tá? Tem muito jornalista aí nervoso aí, jogando contra, porque foi um nome que o Flamengo queria, e o Vasco foi lá, junto com o Alexandre Matos, e trouxe o jogador. Ali 4 milhões de euros, né? E mais 1 milhão de bônus ali, caso ele venha bater as metas. Bom, a gente vai dar uma atualizada aqui. Situação do Lúcio Rodrigues, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? O Alexandre Matos, ele está voltando para o Rio de Janeiro porque ele precisa agilizar algumas coisas aqui para a situação do campeonato carioca e também sacramentar algumas contratações aqui no Brasil. Aí, teve jornalista hoje irresponsável dizendo que, por conta disso, simplesmente a negociação teria esfriado. A informação que a gente tem, falando olho no olho do torcedor vascaíno, é o seguinte: o Liverpool do Uruguai bate o martelo, que é 12 milhões de euros. O Vasco quer investir um valor menor nessa negociação. Problema nenhum. É um contrato aí de compra e venda. Se você está comprando algo, né, você vai querer pechinchar, e essa é a situação. O presidente lá do Liverpool, do Uruguai, está numa situação muito boa, porque vai aguardar 5 meses aí as Olimpíadas acontecerem. Caso não saia a negociação, o Vasco da Gama simplesmente o presidente vai vender para um clube europeu lá depois das Olimpíadas, tá? Agora, o Vasco é o seguinte: o Vasco fez uma proposta ali, onde a gente tomou conhecimento, na casa de 8 milhões de euros para poder contar com um atleta. O Liverpool do Uruguai é 12. Então, há um distanciamento, né, com relação a essa situação entre o que o Liverpool quer e aquilo que o Vasco da Gama pretende pagar. Entre o Vasco da Gama e o atleta, o empresário do atleta é o empresário do João Vitor, está tudo certo aí na negociação, mas falta isso. O Vasco está tentando aí chegar a um comum acordo, tá? Não significa dizer que esfriou as negociações, igual um irresponsável falou hoje aí. Sobre essa situação aí envolvendo o Gustavo Cuejá e o Alan. Vamos lá. Gente, é uma questão de inteligência essas duas situações, tá? Hoje saiu uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa, tá? Não é qualquer fonte, é a Rádio Itatiaia que passou essa informação, uma rádio que preza aí pela responsabilidade, a maior rádio, né, de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho agora no Rio de Janeiro, dizendo que o Vasco acertou com o Cuejá e aguarda aí o aval da 777 para sacramentar a negociação. A situação está aqui, ó. É a Rádio Itatiaia que deu a informação sobre a situação aí do Gustavo Cuejá. Beleza? Dentro da negociação, já se fala até do valor que o Vasco iria pagar ao Shabab para ter o Gustavo Cuejá. Cerca de 1.300.000 euros, que daria aproximadamente 7 milhões de reais. Bom, o seguinte, tá? Vamos ser inteligentes aqui para a gente poder entender. A situação do Gustavo Cuejá é simples. Não tem essa porra de aval de 777. Já falei isso aqui 500 anos. Já há uma negociação entre Vasco e o atleta, certo? O Cuejá quer jogar no Vasco da Gama, o Cuejá quer ser treinado pelo Ramon Dias. É simples. A 777 Partners, hoje saiu uma matéria no GE, até que enfim alguém falou isso,
A 777 Partners, ela simplesmente já deu o aval ano passado para trazer ele. A negociação agora é com o clube do Cuejá, o Al-Shabaab, porque é um jogador que é titular, o clube lá não passa por um momento legal, então a negociação passa a ser com o Al-Shabaab, certo? Agora, o atleta tem vontade de vir para o Vasco da Gama. E a situação envolvendo o Alan. É a mesma coisa. É um nome que, ano passado, o Vasco fez de tudo para poder trazer. A gente está falando de setembro, gente, do ano passado, final de setembro, quando fechou a janela. Perfeito? É um nome que está na mesa do Alexandre Matos. O jogador quer jogar com a camisa do Vasco da Gama também. Então, assim, fica muita gente falando, não tem negociação, não tem isso, meu irmão, e ninguém perguntou porra nenhuma para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos está trabalhando no sapatinho, quietinho. E muita gente tumultuando, dizendo, porra, a negociação com o Lúcio esfriou. O Cuejá, porra, não tá fechado e não vem. Porra, não tem proposta pelo Alan. Calma, calma que as coisas vão acontecer aí no Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção e quem viver verá. O Vasco vai ter um time competitivo esse ano para brigar por coisas grandes. Sinto muito quem torce contra. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!